eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos lá. O príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia, dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. É, eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, Entendeu? Uhum. desde agora e para sempre. O zelo do Não Senhor empoderamento. fará isso. Profecia contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Efraim, os moradores de Samaria, que com soberba e com orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós o trocaremos por cedros. Por isso, o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do Oriente vieram os sírios, do Ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso, o Senhor não se alegra com os seus jovens e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Porque a maldade queima como um fogo, ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça, por causa da ira do Senhor dos exércitos. A terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome, devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Amém por essa palavra. Eu vou confessar que eu não tinha lido esse texto recentemente antes, mas o que
tocou muito no meu coração aqui, que de todas as atrocidades que a gente comete e sabendo, conhecendo a palavra de Deus, porque Deus está falando com pessoas que conheciam a palavra dele, não era com pessoas ignorantes. E ele fala aqui que, mesmo sabendo quem é o Senhor e de tudo que ele já tinha feito por eles e faz, eles sofrem Deus enviando inimigos para isso, eles não se ajoelharam, não clamaram, não pediram perdão, não se arrependeram das coisas que eles vinham fazendo. E Deus, ele é justo. E a gente sabe que Deus é um Deus justo. Então, assim, ele vai querer fazer justiça pelas maldades humanas. Ele é um Deus santo, puro, poderoso, mas ao mesmo tempo um Deus misericordioso. E a gente tem que entender, não entender, porque como é que a gente vai entender as misericórdias do Senhor? Não tem como a gente entender, porque por nós mesmos a gente não consegue ter essa misericórdia com os nossos próximos. E ele fala aqui que nós não conseguimos ter essa misericórdia com os nossos próximos, porque ele fala aqui, ó, abocanham à direita e ainda têm fome, devoram à esquerda e não se formam. Cada um come a carne do seu próprio brado. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Então, são todos o mesmo corpo. Então, quando a gente ataca um irmão, a gente não está atacando o irmão, a gente está atacando a nós mesmos. Ele está falando que vocês são o mesmo corpo, vocês estão abocanhando o seu próprio braço. Vocês pensam que estão fazendo mal ao seu irmão, vocês não estão fazendo mal ao seu irmão, vocês estão fazendo mal a si mesmos. Então, é isso que eu entendi aqui dessa palavra. Eu gostaria de passar para outra irmã. Eu senti forte, tem alguém aqui que está querendo falar muito. Quem que está querendo falar muito? É. Segurar. Quer começar? É, bom dia, irmãs. É, esses dias eu tinha lido essa palavra, né? E ela, ela retrata muito o que a gente está vivendo hoje também, né? Mas o que eu acho que a palavra-chave dela está aqui no capítulo, nos versículos 2, né? Que é onde revela luz nas trevas, né? Que fala sobre o povo que andava nas trevas e vê grande luz, que indica a chegada de Jesus, né? Que é a luz do mundo, dissipando na escuridão e tirando a gente do pecado e da morte, né? Porque por mais que a palavra ela tenha, né, essa palavra pesada, né, de, de punição, de dor, de sofrimento, mas ela nos dá esperança, né? No capítulo ele lembra do nascimento fala do nascimento de Jesus, né, da chegada dele e que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Então que isso fique gravado nos nossos corações, né? Por tudo que a gente passar, todas as aflições, todas as guerras, todas as tribulações, a gente lembrar desse Pai, desse Deus, né? Jesus Cristo, que foi dado para nós, né? E por nós, para que seja o nosso Salvador, né? Então, que a gente não se desespere, né? Tem dia que a gente está desesperado, a gente está desesperado com tudo, né? Tudo que está acontecendo, fora nossas guerras internas, né? Que cada um tem, que a gente não perca a esperança, né? Então, que a gente sempre lembre que Ele é maravilhoso conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é Pai da eternidade e Príncipe da paz. É isso que eu queria falar. Amém. Eu estava aqui lendo.
E o Senhor me trouxe várias reflexões à mente. A gente está em Isaías 9. Isaías era um profeta que foi levantado em tempos de reis. Então, Israel, ele tinha governo, ele tinha um líder espiritual para o povo. Só que esse povo continuava em maus caminhos. E o Senhor permanece enviando profetas para alertar dos maus caminhos. Então, a palavra que o Senhor me trouxe aqui foi corrupção. O povo de Deus, ele tinha sido corrompido. E a liderança, o governo que estava no controle, que liderava os líderes espiritual daquele povo, eles não estavam direcionando o povo para o caminho correto. Pelo contrário, cada vez mais eles se tornavam mais soberbos. Uma direção que antes era espiritual, ela passou a ser política. Então Deus estabelece um rei. Esse rei, eu falei sobre isso na quinta passada, a pedido do povo. O povo era guiado por juízes, por profetas. A pedido do povo, Deus estabelece um rei, que é Saul, que já nos primeiros anos ele peca contra Deus, na primeira vitória, na primeira batalha. E aí vem Davi, que é um rei conhecido por todos, que era um rei segundo o coração de Deus, que era um líder espiritual. Só que a nossa carne, ela fala tão forte e a gente se distrai tanto que já na segunda geração de Davi, já nos netos de Davi, houve uma disputa política e o reino se dividiu. Irmãos passaram a lutar contra irmãos. Então ficou o reinado de Judá e o reinado de Israel. E irmãos passaram a lutar contra irmãos. E como se isso não fosse suficiente, eles começaram e ele fala que a respeito disso, que quando Deus permitia as guerras e era destruído um templo, eles falavam assim, não, caiu um templo de tijolo, eu vou construir um templo com pedras. O povo, ao invés de parar e refletir o porquê aquilo estava sendo permitido, por que aquelas divisões estavam vindo, era uma disputa de poder, gente, não era mais uma disputa espiritual, não era mais uma direção de Deus, não tinha ninguém ali pedindo a direção de Deus, falar assim, quem que vai para o poder? Não, eu tenho direito por nascimento, eu tenho direito por sangue. Não, não, eu não concordo com o filho de Salomão, o neto de Davi, ele perde o trono, ele divide o reino porque ele decide cobrar mais impostos sem ouvir o povo. Então a gente vê que as decisões e que o mundo, ele passa a ser mais sobre política e governo do que sobre o temor a Deus. E o que a gente tem que entender é o seguinte, que Deus ele tem um propósito para a gente. Nós não estamos aqui passeando sem propósito. Ele tem um propósito para a gente, que é a salvação e a eternidade, que é a união e a comunhão com Ele. E Ele não está distraído para isso. E todas as vezes que nós, assim como os judeus, nos distraímos, perdemos o foco do que é realmente prioritário, do que realmente é importante, Ele volta. Não porque é ira ou como punição para nós, por causa do amor dele por nós. Porque mesmo nas nossas distrações, ele não vai desistir de nós. Mesmo nas nossas falhas, ele vai falar assim, mas que cabeça dura, que teimoso, vai, fica, então fica aí. Fica com o governo corrompido. Então, quando Deus faz a profecia da destruição do reino de Israel, e aqui ele fala, acho que é a partir do versículo 9, ele fala claramente, ele está cortando as cabeças, ele está cortando o governo, ele está tirando quem está na liderança e não está fazendo um trabalho de liderança. Mas, ao mesmo tempo que ele revela o que precisa ser feito para se cumprir o propósito, ele ressalva, mas já está preparado. O príncipe da paz. E vem para redimir todos.
Porque o que a gente tem que entender, gente, é que Deus, a gente vê aqui a descrição da ira, de um arrependimento. Porque ele fala uma, ele fala duas, ele fala três, ele fala quatro, e o povo ele consegue, ele não só continua errado, ele vai aumentando o erro. Ele vai aumentando o nível de erro. Gente, eu estava lendo aqui no versículo 16. As autoridades guiaram o povo por caminhos errados e por isso o povo anda perdido. Portanto, o Senhor não terá pena dos jovens, nem terá compaixão dos órfãos e das viúvas, pois ninguém crê em Deus. Todos os maus falam tolices. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: é diferente do que a gente vive hoje? O que que os nossos jovens têm feito? Eles conhecem a Deus, eles têm ensinado a temer a Deus. Eu acho que a geração que a gente vê mais tolice sendo falado, mais falta de conhecimento, mais eles falam que é a geração da fluidez, né? Tudo é relativo, da relatividade. Então, hoje a gente vive esse tempo de perdição. Hoje a gente vive isso. E muitas das vezes, quando a gente olha para o lado, que a gente vê os desafios de todos, às vezes no nosso coração pode vir um temor. A primeira coisa que vem para a gente quando a gente passa por uma dificuldade, às vezes, quando a gente ainda não está aprofundando na fé e entendendo o amor de Deus, você, por que o Senhor permitiu isso comigo? E muitas das vezes a gente luta contra o que está sendo alertado para nós, ao invés de entender e falar assim, peraí, por que que isso está sendo alertado? Aonde que eu estou distraída? Aonde que eu tenho que ajustar? Porque se a gente abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, e a gente até orar por isso, para que o Senhor tire as escamas das nossas visões e abra os nossos ouvidos e revele para nós. Eu faço muita essa oração. Eu falo que uma das grandes mudanças que eu vivi aqui dentro do Cartas foi pedir para ele a revelação, buscar mais escutar do que falar, do que pedir. Porque geralmente a gente chega para Deus com a lista de pedidos, né, gente? De todos os problemas que tem para resolver, do que a gente precisa que ele provenha. Mas poucas as vezes a gente vem pedindo para que ele mostre para a gente quais são os nossos caminhos que estão errados e que ele revele o que tem nos afastado ou qual a finalidade daquela provação. Todas as vezes que eu passo por uma dificuldade, eu nunca pergunto para Deus o porquê, mas o para quê. Falo assim, Senhor, porque a minha oração para ele foi assim, o que que eu preciso aprender com isso aqui? Aonde que eu preciso crescer? O que que eu preciso abrir mão? Porque a minha oração para ele é falar assim, eu quero saber que logo. Eu não quero ficar no deserto 40 anos por teimosia. Porque a Bíblia, ela revela que o maior defeito do povo judeu, que é esse povo que a gente está estudando aqui agora em Isaías, é a teimosia. Quantos de nós somos teimosas, gente? Eu sou naturalmente teimosa. Eu, para me lutar com a minha teimosia, eu tenho que estar emocionalmente e espiritualmente trabalhando. Eu estava conversando, acho que muitas de vocês sabem, recentemente eu perdi uma priminha, a Júlia, de 4 aninhos. E eu estava conversando com a mãe dela enquanto ela estava na UTI ainda. E eu, Camila, como é que você está lá? Ela falou assim, mano, quando eu tô com medo, quando vem o desespero, quando vem a antecipação, eu não preciso me esforçar nada para isso. Eu venho sozinha, aparece na cabeça. Agora, quando é para mim ter esperança, para mim ter força, para me lembrar das coisas, eu tenho que trabalhar minha cabeça para isso. E isso mexeu comigo de tal forma, porque é grande verdade, gente. Nós naturalmente morremos de medo, nós naturalmente estamos distraídos, nós naturalmente somos teimosos, nós naturalmente somos obstinados no que a gente quer. A gente só vai traçar o caminho inverso quando a gente vai se esforçar em buscar a esperança, em buscar
o conhecimento da vontade dele. E isso não vai ser o natural, gente, porque o nosso natural, nós somos naturalmente o quê? Carne. Nós somos naturalmente carne. E é por isso que a gente tem a necessidade de fortalecer o espírito, para que o nosso espírito sobreponha a carne. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesse grupo há 4 anos atrás e que me marcou, é que a nossa carne nunca vai converter. A nossa carne nunca vai converter. Se a gente gosta de murmurar, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos murmurar todos os dias, a não ser que a gente fingir. A não ser que a gente busque mudar nossa forma de comunicação, nossa palavra, nossa forma crítica. Que a gente evite ambientes que vai incentivar aquilo ali. Porque naturalmente a gente vai querer murmurar todos os dias. E assim são todos os desafios da nossa vida. A gente está distraído, é o natural nosso. Agora, a gente está espiritualmente forte, depende da nossa ação de buscar conhecer a palavra, de buscar a orientação de Deus, de estar em direção, estar em comunhão, de buscar conselho. E isso tudo, ela exige uma ação, uma proatividade da gente buscar. De, às vezes, a gente repreender um pensamento negativo e a gente trazer à memória tudo aquilo que eu já falei isso aqui, inclusive aqui na casa da Del. Como é que a gente passa por momentos difíceis? Como é que a gente passa pela turbulência? Porque você está ali no meio da turbulência, você está com medo do futuro, você está com medo do que vai acontecer, você está com medo. Sua mente está num turbilhão automático de tudo que é ruim. Igual a Camila compartilhou, de tudo que é ruim, sua mente está trabalhando. É a gente se vigiar e trazer a memória todas as misericórdias e todas as bondades de Deus na nossa vida. Porque quando você traz à memória tudo que você já recebeu, tudo que você já viveu, todo o cuidado, todo o livramento, você fala assim: não, eu sou filha dele, ele continua cuidando, ele continua no controle. Isso aqui vai passar, isso aqui é passageiro, isso aqui tem propósito. Para minha vida ou para a vida de outro. Ele vai gerar cura na minha vida para me derramar para o outro. E esse processo em Isaías, concluindo, é o que a gente vive ainda hoje. Hoje, nós vivemos numa sociedade igual a Israel, onde os nossos líderes de governo, eles não têm como prioridade reforçar o espiritual. Pelo contrário, muitas das vezes a gente tem pessoas lutando contra isso. Os nossos jovens, as novas gerações, elas não conhecem, elas não têm temor a Deus. A gente vive isso hoje. E por causa disso, às vezes a gente também vive e a gente colhe a ira de Deus na nossa sociedade, não nas nossas vidas. Porque o que a gente estudou no capítulo 8 é que os remanescentes sempre vão estar debaixo da asa dele. O mundo pode estar caindo ao nosso redor. Nós, mas nós sempre vamos estar debaixo das asas dele. E é por isso que a gente tem que buscar entender isso, porque no final das contas, gente, nós já fomos salvos pelo príncipe da paz. E o que Isaías fala aqui hoje são profecias que já se cumpriram. A gente consegue enxergar ela. Quando a gente estuda o livro de história, a gente vê o povo de Israel sendo dizimado, perdendo a terra, os impérios que vieram, otomano, romano, grego, eles perderam a terra. A gente conhece a história. Israel só voltou a ser uma nação em 1940, 60, 47. Então, assim, tudo foi cumprido. Mas a parte da destruição foi cumprida, mas a parte da salvação e da redenção também. A parte da religação também. E nós somos esse povo. Nós somos esse povo que foi salvo, que está salvo, e a gente está debaixo dos braços dele. E quando a gente lê Isaías aqui, a gente não tem que desesperar com a ira de Deus, com a destruição de Deus. A gente tem que focar no amor.
A gente tem que focar no cuidado. A gente tem que focar no cumprimento das promessas. A gente tem que focar no propósito. E enquanto líderes da nossa casa, semear o temor a Deus, o cuidado de Deus, para que as nossas gerações elas possam usufruir do cuidado de Deus. Porque a gente vive numa sociedade, a gente tem tantas heranças culturais que são desassociadas de Deus, que às vezes a gente acha que a maior segurança que a gente entrega para os nossos filhos é a segurança financeira com patrimônio. É o estudo, uma profissão rentável. Mas o maior patrimônio que a gente vai entregar para os nossos filhos, para a nossa descendência, é o temor a Deus. É o conhecimento de Deus. É a segurança de que, independente do que aconteça, se houve uma crise, se faliu, se não faliu, se está em dificuldade, se perdeu o emprego, se perdeu uma pessoa da família, se perdeu um filho, de que o Senhor está lá para sustentar. Que o Senhor ele está lá para receber a gente. Ele está lá para acolher e confortar. Porque hoje, com a vinda de Jesus, nós somos filhos. Nós temos essa proximidade e essa ligação. E é isso que eu queria compartilhar. Tá vendo? Alguém? Amém. A gente crê em Deus para nossa salvação, né? A gente crê em Jesus para nossa salvação e a gente crê em Jesus para nossa redenção, para continuar. Então, todo dia a gente precisa de crer, né? Porque eu creio que, eu fui salvo, então eu não preciso de crer. Porque aqui, quando fala da soberba e altivez, lá no versículo 9, quer dizer que o irmão de Israel, eles estavam destruindo Israel, e sabe aquele negócio assim, não basta vencer o inimigo, eu tenho que humilhá-lo, né? E Deus, ele pesa essas medidas, ele fala assim, Assíria, Babilônia, eu te levantei para disciplinar Israel, mas mesmo assim, você vai ter que tomar cuidado, entendeu? Você fez demais, passou do limite. Então, assim, até para o juízo de Deus tem um limite, sabe? Então, ele vai permitir, mas ele vai te sustentar. Parece, sabe? É o que a gente estava falando ontem, e que a gente estava vendo o estudo de Esther. Parece que está dando errado, não parece. Tem cara de que está dando errado. Parece que o mal está vencendo, está parecendo, né? Parece que o mal está vencendo, parece que está avançando o mal, as pessoas más, o pensamento mal, o pensamento distante do Senhor, mas Deus, ele é um Deus fiel. E aí, aqui fala duas vezes, não sei se vocês perceberam uma frase. Alguém percebeu que fala duas vezes uma frase aqui? Fala assim, ó. A mão dele continua ainda estendida. A mão dele continua ainda estendida. Então, Andressa, o que que você está passando? A mão dele continua ainda estendida. Priscila, o que que você está passando? A mão dele continua ainda estendida. Então, essa é uma chamada para a minha família. O que está acontecendo na minha família? Tem briga, tem isso, tem que... A mão dele continua ainda estendida. Por quê? Porque tem uma pessoa lá que vai fazer a diferença. Quem que vai fazer a diferença? Bate assim, ó. Tem gente que pensou duas vezes para bater. Por quê? Porque quem que é o Israel de Deus? Bate de novo. Sou eu. Aqui era um problema de família, gente. Era um problema de família. É os irmãos do norte se associando a outro reino para lutar contra os irmãos do sul.
É os irmãos do sul, onde que começou? Que começou a colocar altos impostos sobre a população. Aí os irmãos do norte falou, não, isso não. Aí os irmãos do norte, agora não tem como a gente descer lá em Jerusalém e adorar a Deus no templo. Então vamos fazer um lugar aqui de adoração. Então vai mudando aquilo que não era para ser mudado, porque o lugar de adoração na nossa vida, ele é só um. E a gente tem que cultivar esse lugar. Esse lugar, ele é cultivado. Gente, você não vai amar ir lá fazer seu devocional e ler a Bíblia. Por que que as coisas foram se perdendo? Porque antigamente não tinha o livro, os rolos que começam a se ler, que Daniel começa a ler. Daniel começou, conseguiu ler, por quê? Porque ele estava na corte e ele tinha acesso aos rolos. Mas não tinha, era passar de pai para filho. E aí, quando se para de passar, aí também para a revelação. Como que você vai ter revelação de Deus se você não gasta tempo com a sua palavra? Aí, sabe o que que vai acontecer? Vai que, ó, o profeta vai ensinar mentira. E sabe quem vai acreditar? Eu vou acreditar. Vai parecer com cara de verdade. Como que eu não vou acreditar na mentira? Primeiro, Deus não se contradiz. Não está na palavra de Deus? Não é verdadeira essa palavra. Então, é aqui que a gente tem. Assim como Esther foi levantada lá no povo. Deus ele vai levantando umas coisas mais nada a ver, né? Levando uma órfã, né, para poder levar a palavra dele. Para Naamã levantou a escrava, sabe? Os improváveis. Aí aqui Deus pega e fala assim, ó, o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que que você imaginou na sua cabeça? Já um rei com a coroa, né? Aí vem Jesus, lá de Nazaré. Lá de Nazaré vem Jesus. Tinha cara disso aqui, ó. Maravilhoso. Não tinha cara, sabe? Então, esse reino, ele é meio de ponta cabeça. Como é que eu vou saber me portar nesse reino? Eu tenho que me relacionar com o reino. Não tem jeito. Eu posso relacionar com a Luana aqui, ó. Tem um relacionamento horizontal. Mas se eu não me relacionar com o rei, a minha mente vai ficar limitada no que eu conheço, no que eu vivi na minha infância, nananã, somado no que o da Luana viveu na infância dela, nananã. E isso é o quê? No geral da população? 0, muitos zeros. Não é nada, gente. Que conhecimento que nós duas temos aqui. Então, não tem outra saída, senão voltar para esse rei. Tudo que você pensou assim, qual que é a solução do Brasil? Que não foi Deus, ainda nós precisamos voltar para esse rei. Tudo que você pensou assim, ó, lá na minha família, qual que é a solução da minha família? Que não foi Deus, ainda nós precisamos voltar para esse rei. E ele tem um modus operandi. Ele não vai agir do jeito que você imagina. Uau! Pensa lá, gente, quem gosta de matemática, as probabilidades. Todas as probabilidades. Deus ainda é mais criativo, sabe? Ele dá conta ainda de ter mais criatividade. Porque ele tira lá de Nazaré, o maravilhoso. O Deus, ele é maravilhoso na minha vida. O conselheiro, onde falta conselho, ele tem o conselho para minha vida. O Deus forte, onde há fraqueza, ele vai aperfeiçoar na força dele. O Pai da eternidade. Nós somos limitados. O tempo para nós, ele vai ser o quê? 100, 120 anos que nós vamos passar sobre essa terra, mas o tempo para ele é infinito. E príncipe da paz. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de guerra.
Paz é você estar lá no barquinho, no meio da tempestade, mas você está dormindo. Por quê? Porque ele é o filho, é o príncipe da paz. Precisa se preocupar? Uai, você pode ir lá olhar na janela, ficar meio assustado. Pode, sabe? Mas volta, volta para o seu lugar de filho. É isso que Deus quer que nós voltemos. Volta para o lugar de filho. É um lugar de servo, é um lugar de filho e é um lugar de noiva. Depois que você passou de servo para filho, ele quer te tornar noiva. Por quê? Porque é uma crescente de intimidade. Quando ele falou assim, ó, eu já não chamo os discípulos mais de servo, mas de amigos. Era por quê? Porque é uma crescente de intimidade. Então, hoje, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, sabe, para essa descarga do céu sobre a sua vida. Porque sempre, sabe qual que é o sim de Deus? Qual que é sempre o sim de Deus para nós? Que o céu, ele quer invadir a terra. Esse sempre é o sim de Deus para nós. Para nós sairmos desse natural aqui. E aí nós vamos acreditar que sim, Manassés ataca Efraim. É guerra, é dissensão. Eram os dois irmãos. É um povo maior que o outro. É uma briga de poder, uma disputa de quem pode mais, de quem tem mais. Mas em meio a isso, Deus ele vai levantar, levantar. Então hoje ele está levantando as maravilhosas. Por quê? Porque se ele levantou o filho dele assim, eu também sou assim. As conselheiras, então nós não vamos dar conselho, gente, que foge da palavra. A gente aprende muito nos cursos. Não dá conselho, leia a palavra, entendeu? Tá cheio de conselho, tá cheio lá, até lá na cadeia, tá cheio de conselho, entendeu? Então somos nós, essas aqui, que tem um Deus forte que vai pela gente. Então não importa. A única coisa que nós todos temos em comum é uma grande guerra. Todas nós, uma dor lacinante que nos ataca, que quer nos atacar. E se nós entregarmos, nós não seremos esse povo escolhido. Então, vamos ser esse povo escolhido. Alguém do online? Giovana, Giovana fala aqui para nós. Vem aqui também, Kelly, fala aqui para nós um pouquinho sobre Isaías 9, né? Esse, esse Bom dia a todas. Sou Kelly, amiga da Derby há alguns longos anos, né, de infância. E essa menina abençoada, essa mulher abençoada. O que a gente pode aprender aqui com Isaías 9, aqui no versículo 9, fala sobre a soberba e a altivez de coração, né, que é o que já foi falado aqui. Hoje nós vivemos num tempo onde a gente tem muito acesso fácil a conhecimento, né? Antes, para a gente buscar conhecimento, era mais limitado. E às vezes, por a gente ter esse acesso fácil, a gente acaba se tornando o nosso coração um pouco orgulhoso. Ah, porque eu sei o que é certo, eu sei do jeito que vai dar certo, né? E mulheres mais quentes, do temperamento mais quente, assim dizendo, né? É mais enfática ainda. Eu estava vindo agora, né? Eu e a Derby vindo junto e falando sobre filhos, né? Criação de filhos, o desafio que nós temos, né? De criar os nossos filhos. E no mundo que a gente vive hoje, eles se acham mais conhecedores do que a gente é, do que a gente aprendeu, do que a gente obteve. E muitas vezes entra um pouco esse embate, né? E aqui a gente vai ver exemplos inúmeros de Jesus nos ensinando, né? Quando Jesus veio, ele não veio majestoso como todo mundo esperava. Até hoje o povo de Israel ainda espera, né?
a vinda do Messias, porque eles imaginam algo glorioso. E Jesus ele veio quebrando várias tradições e vários conceitos que toda uma nação tinha construído ao longo dos anos. E muitas vezes nós, como família, nós às vezes estamos sustentando legados, muito, não falo legados, mas tradições fortes, né, que muitas vezes não condizem com aquilo que é o tempo que Deus nos chama para hoje. E aí, às vezes, nós ficamos, porque meu pai foi assim, então eu vou ser assim. Porque a minha mãe foi assim, então eu vou ser assim. E às vezes nós ficamos teimosa, né? Nós nos tornamos teimosas. Tem nós ministramos um curso de noivos, e nesse curso de noivos tem uma lição onde fala justamente sobre isso. Tem a mala do noivo, a mala da noiva e a mala do casal. E ali em cada mala, cada um vai colocar o que aprendeu, né, como tradição de família, ensinamentos, quer sejam bons ou ruins. E na mala do casal, eles vão colocar aquilo que eles querem levar adiante na vida a dois. Né? E às vezes a gente está assim, a gente combina, a gente conversa, mas quando chega o dia a dia de uma vida a dois, a gente se torna teimosa, obstinada. Ah, se não for do meu jeito, não vai dar certo. Porque meu pai e minha mãe me ensinou assim, deu certo. E seu pai e sua mãe não entende nada, né? Então, a criação dos nossos filhos vai ser assim. E às vezes nós estamos aqui, como diz aqui em Isaías, né, soberba, com altivez, endurecendo o coração, né? Não sendo maleável ou flexível para ouvir, opa, ok, deu certo comigo, deu, mas será que para o tempo de hoje eu preciso continuar desse jeito? Né? E muitas vezes nós estamos perdendo o coração dentro da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos esposos, por causa da dureza do nosso coração. E hoje o Senhor nos chama, né, a voltar à essência do que Ele é. E a essência de Cristo é humildade. Essa é a essência de Cristo. Nós precisamos vivenciar isso nas nossas vidas. A Luana, né, ela falou sobre Jeremias, né, quando quero trazer a memória que me dá esperança. Quantas vezes a gente está o tempo todo, né, só trazendo à memória aquilo que é ruim, as situações ruins. E quando a gente vai aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a gente vai vendo aqui que o profeta Jeremias ele estava numa situação não era boa, que foi o que a Derby leu aqui para nós, né? A mão do Senhor está estendida, ainda assim a mão do Senhor está estendida. Mas se a gente voltar ao versículo um pouquinho antes, fala assim: a sua ira ainda não cessou, não cessou. Então é você entender que Deus está reinando sobre a sua casa, mesmo quando tu tá de ponta cabeça. Você fala, meu Deus do céu. Ela estava falando, tem um filho de 16 anos, que desafio, meu Deus, que desafio. É um filho de 16 anos, ele virou a nossa cabeça de perna pro ar nesse mês de férias. É um desafio, mas a mão do Senhor ainda está estendida, né? Porque está na fase do namoro. Meu Deus, Jesus amado, que fase é essa, Senhor? Que eu passei. Né? Jesus amado, mas ainda assim a mão do Senhor está estendida. É isso que a gente tem que entender. No momento da tempestade, no momento difíceis, a gente olha e a gente pensa que Deus nos abandonou. Aqui o profeta Jeremias, quando ele faz essa declaração, né, ele fala assim, são novas a cada manhã a misericórdia do Senhor, a fidelidade. Ele não estava no momento legal. Ele estava aqui, ó, diz que eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim todo dia.
fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de sebe, não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Olha o contexto que ele estava. Ele exclui, ele não ouve a minha oração. Quantas vezes a gente ora? E a gente olha assim, parece que o céu está de bronze, né? Parece, Deus, o Senhor não está ouvindo minha oração. Deus, o Senhor não está vendo a situação. E ele faz essa declaração: fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas minhas veredas, fez-se como um urso de emboscado, um leão em esconderijos, desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado, armou seu arco e me pôs como alvo a flecha, fez entrar nas minhas entranhas as flechas de sua aljava, foi feito de escárnio, de vergonha para todo o meu povo. Quantas vezes a gente passa por situações num contexto familiar geral que a gente se envergonha? Meu Deus, o que vão pensar de mim? Né? E a gente tenta sobressair de todas as formas, né? E a sua canção todos os dias fartou-me de amargura, embriagou-me de absinto. E aí ele vai declarando aqui. Aí ele diz: eu já pereci a minha força. Também não tem como também a minha esperança. Ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. A minha alma certamente diz: se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. Aí é lindo que ele começa a declarar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quantas vezes nós estamos esperando o dia que o meu marido mudar, então eu mudo? Não é desse jeito que a gente fala? O dia que ele mudar, eu mudo. Seja você hoje a mudança que você quer para sua casa. Amém. Se você quer que a sua casa mude, você que tem que mudar hoje. Não espera o outro mudar. É você que tem que mudar. É seu marido que está aqui ouvindo, mulher? Não. É seu marido que vem em todos os momentos dessa reunião? Não. Sou eu, sou você, é você. Então é nós que temos que mudar. Se a gente quer a mudança na nossa casa, que comece a partir de nós. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Mesmo na sua ira, a mão do Senhor continua estendida. Né? Eu não sei o que você passa, às vezes você está passando por situações onde você acha que você perdeu o controle ali da sua casa. Né? Às vezes o seu marido está a ponto de sair da sua casa, você fala assim: meu Deus. Né? E você fala: Deus, parece que o Senhor não me vê. Parece que o Senhor faz tudo para todo mundo. A gente sempre olha, né, para o outro, né? A grama do vizinho sempre está mais bonita. A gente olha para dentro de nós, para dentro da nossa casa. Quantas vezes nós choramos, lamentamos por situações que ninguém vê, ninguém vê. Às vezes nós estamos aqui e estamos sorrindo, mas dentro da nossa casa está um caos. Às vezes dentro de nós mesmos, né? Tá aquela guerra. Gente, viver o fruto do Espírito, né? Nós podemos dividir ele em três partes: amor, paz, alegria. Amor, paz e alegria é o meu relacionamento com Deus. Para eu amar, para eu ter amor, para eu ter alegria, para eu ter paz, não depende dos outros, não depende da circunstância, mas do meu relacionamento com Deus. Aí depois vem amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade. Aí já é o fruto relacionado com o meu próximo. Eu tenho que ser longânimo, tardio para irar. Eu tenho que ser benigno, tenho que ter ação. Eu tenho que ter bondade, ser misericordioso para com os outros. E aí, por último, vem fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí já fala comigo de quem eu sou.
Porque eu tenho a Cristo, eu sou mansa. Porque eu tenho a Cristo, eu sou fiel. Minha fidelidade não depende do que o outro faz. É muito fácil, gente. Nós aprendemos desde o início do mundo existir. Quando Adão e Eva pecaram e o Senhor foi encontrar com eles ali na virada do dia, o Senhor então vira ali para Adão e para Eva e fala: o que aconteceu? Né? Aí Eva vira e fala: não, foi a serpente. Né? A gente sempre lança para o outro a responsabilidade, a culpa dos nossos atos, das nossas ações. Aí Adão vira ali para Deus e fala: Deus, foi a mulher que tu me deste. Adão estava dizendo: o Senhor errou em me dar essa mulher. Quantas vezes a gente acha assim: Deus, que marido é esse que o Senhor me deu? Eu escolhi. Beijo! Não. Então, mansidão, fidelidade, domínio próprio não depende do outro, é eu, é comigo mesmo. Então, sempre guarda nessas três ordens: amor, paz, alegria, é comigo e com Deus. Se está me fazendo bem, estou feliz, porque eu estou bem com Deus, né? Tô ótima, né? Bondade, longanimidade, benignidade, a minha ação com o meu próximo. É isso que eu tenho que ter. No que depender de você, a palavra de Deus fala, no que depender de você. Não fala no que depende dela. No que depender de você, tenha paz com todos. É isso aí. Né? E a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio que esteja no nosso coração. A gente só entende que a mão do Senhor está estendida no momento da ira, quando a gente tem esses princípios na nossa vida. Então, que você possa ter isso no seu coração, em nome de Jesus. E não deixar que as tempestades te tirem do propósito. Né? Se Deus permitir isso acontecer, é porque Ele está te moldando para algo maior e melhor. Amém. Não se entrega. Não é momento de se entregar. Não é momento de permanecer. É momento de permanecer. E às vezes o permanecer não é do jeito que você espera, como ela falou. Porque a gente vai ver um pouquinho na frente. Gente, eu empolgo para falar, tá? Se eu tiver que parar, vocês avisam. Não, eu vai melhorar agora. Porque a gente vai ver um pouquinho na frente em Jeremias 24 que o povo é levado cativo para a Babilônia, por Nabucodonosor. Só que aquele povo, a gente para e pensa: meu Deus, o povo já estava passando um contexto difícil, é que a gente vai vendo. Um contexto difícil, tudo sendo destruído. E são levados cativos, mas quando a gente vê o povo sendo levado cativo, aqui em Jeremias 24, eu acho interessante que diz assim, ó. Diz assim: e disse-me o Senhor que vê, Jeremias. Ele disse: figos, os figos bons, muitos bons e os muitos ruins. Aqui o Senhor dá uma visão para ele de dois cestos, um com figo bom e outro com figo ruim, que não podem se de comer de ruins que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei os de Judá. Levareis levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Eles estavam sendo levados cativos para o quê? Para o seu bem. Porém, os meus olhos sobre eles para o seu bem. Então, a forma como Deus age nunca é do jeito que a gente espera, tá? Tá? Não olha a situação e fala: Deus, o Senhor não está vendo. Eles estavam sendo levados cativos para o bem deles. Porém, os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a essa terra e edificá-lo-eis, e não destruireis, e plantá-lo-eis, e não os arrancarei, e dar-lhe-eis coração que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo coração. E como os figos ruins, que não se podem comer de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregareis Edequias, rei de Judá, e seus príncipes, e o restante de Jerusalém que ficou nessa terra, os que habitam na terra do Egito, e entregá-lo-eis para que seja um prejuízo.
uma ofensa para todos os seres da terra, uma vergonha, um escárnio. Então, olha aí, eles serem levados cativos, o cativeiro deles era para guardar eles. E a gente pode ver que ele aqui fala, ó, e dar-lhes coração que me conheçam. A gente pode ver que depois do exílio ali da Babilônia, do povo de Israel ali na Babilônia, nunca mais eles foram levados cativos. E eles nunca mais deixaram de adorar a Deus. Então, às vezes, Deus permite situações que não são aquilo que a gente espera, a ira do Senhor está ali, mas a mão do Senhor está estendida. Amém. Então, creia nisso. Não é o que você espera, mas glória a Deus, que é o Senhor que está te conduzindo para algo melhor. Amém? Amém. Não se entrega. Você sente num cativeiro, assim como o povo foi levado cativo, é para proteção, é para o seu bem, é para cuidar do seu, né? Então tem essa lição no seu coração e essa fé no seu coração. Me perdoa, eu vou empolgando. Eu também. Gente, a gente precisa ter um. Pode orar. Pergunta aí de novo no online. Alguém do online pode orar? Pedidos de oração pelo pai da Lalá, pela Miriam, que pediu, falou comigo hoje de manhã, pediu oração, e pelo esposo da Miriam também, que vai fazer um procedimento cirúrgico. Né, por todos aqueles, né, que estão pedindo oração. Amém. Pelo pai da Giovana, da Ju. Amém, gente. Vamos colocar o termômetro da humildade no nosso coração. Né? Tem um termômetro de humildade para mim, que é assim, será que eu ouviria o rapaz que vendia meu carro lá? Eu sempre falo isso. Tem dia que eu tô tão assim que eu falo assim, não, hoje eu não ouviria não, né? Volta a ser humilde, minha filha. Por quê? Porque a gente tem que estar pronto para ouvir. O sábio, o entendido, o conhecedor. Mas se eu só ouvir aquele, eu vou perder. O vigia que vigia meu carro, que às vezes Deus fala através dele para mim. É incrível que pareça, mas ele fala, entendeu? Então, aí, se você limitar a Deus, só o sábio entendido, o que está lá na faculdade, o PhD, então você está limitando a Deus. Não limita ele, gente, porque a gente aprendeu aqui que ele vai fazer um reino de ponta cabeça. Né? Ó, aqui, ó, minha blusa branca. Vamos levantar, gente, vamos fazer um clamor. Sei que quando a gente ora sobre Isaías, né, vem aquela vontade de orar para o Brasil, para Deus salvar, né, gente? Salva esse Brasil, salva a minha casa, salva cada um que está enfermo, salva. Amém? Vai orar. Gente, bom dia, meus irmãos e amados do Senhor. Cada uma que falou aqui contribuiu muito. Foi um banquete. Amém. Um banquete. Eu acho que hoje Isaías merece a gente rever essa filmagem aí, ouvir e anotar, né? E é bem pertinente ao que está acontecendo, pelo menos em grande parte das famílias, né? Mas fica a frase final da Kelly. A ira de Deus existe, mas a mão dele está estendida sobre todos os desafios que cada um de nós passamos. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós acreditamos na sua misericórdia para a vida de cada um de nós, para a minha e de cada um dos irmãos que estão da família de cada um. Assim como todos os enfermos, pessoas citadas aqui pelas irmãs, todos, né, que a gente conhece, aqueles que estão mais próximos, os mais distantes, todos. O Senhor pode estar alcançando, que sua mão de cura esteja sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor possa, Senhor,
Oh, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus da paz, príncipe da paz, vem, Pai, Deus forte sobre as nossas vidas. E nós declaramos, Senhor, saúde na vida dos meus amados, vida sem fim, em abundância, plena em abundância. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos as forças do Senhor, segurando a nossa mão para passar por cada Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, toda sorte de bênção que o Senhor já entregou lá através do seu Filho, na cruz, que nós possamos acessar esse mesmo, Pai, em nome de Jesus, e distribuir para todos aqueles que estão ao nosso redor e que querem, que têm sede de conhecer, Pai. Muito obrigada por esse momento, pela casa da Bel, que o Senhor possa abençoar a casa dela, assim como o Senhor vem abençoando e trazer mais e mais reuniões. É verdade, do Senhor, para a verdade. Essa pessoa que ela tem sido e frutifica a sua palavra em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém. Jesus abençoe.